Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para falar sobre as 5 melhores histórias do Mágico Vento que eu já li. Lembrando que há um tempo atrás eu postei aqui no canal um vídeo parecido, porém falando de Tex. Então se você não viu esse vídeo ainda, eu faço o convite a vocês podem estar assistindo depois, tá bom? Que eu vou deixar o link daquele vídeo na descrição deste aqui. Então vamos lá. Em quinto lugar eu coloco essa revista aqui, Mágico Vento número 72, A Cidade Condenada. Bem, essa história ela envolve muito de fanatismo religioso, imprudência e o ódio entre as pessoas. Mágico Vento e Poi, eles estão na cidade de Jericó, que é uma cidade onde todos os comerciantes são extremamente desonestos e desleais entre si. Sempre houve um clima de tensão entre eles, e tudo fica pior quando um celeiro é misteriosamente incendiado, fazendo com que o dono do celeiro fique cego de ódio. Para piorar mais as coisas, nós ainda temos um padre que é um verdadeiro fanático religioso, que acha que esse incêndio é um sinal divino, e temos um xerife extremamente arrogante e prepotente, que acha que pode prender qualquer um em nome da justiça. Ou seja, a cidade já era um grande barril de pólvora. Muito legal essa revista, eu gostei muito dela. Em quarto lugar, eu coloco essa revista aqui, número 94, do Mágico Vento, O Lago do Terror. Só pela capa já dá para ver o tamanho do problema que Mágico Vento vai enfrentar, né? Pois bem, a história dessa revista aqui é a seguinte. Nessa aventura, Mágico Vento está visitando uma tribo pacífica de índios que vivem próxima. Esses índios eles vivem próximos à margem de um grande rio. E de repente, esses índios acontece uma grande tragédia. Deixa eu mostrar aqui. Aparece uma criatura aquática que começa a causar pânico e o medo entre os índios. Aí, ó. Essa criatura começa a trazer morte para os índios e eles ficam extremamente assustados e isso cria um clima enorme de medo e pavor entre os índios. Isso porque existia uma lenda de um espírito chamado Iuaquecan, que na lenda desse espírito Iuaquecan, ele era um espírito bondoso que veio ajudar os homens, porém ele se decepcionou e acabou se tornando um espírito maligno. Então os índios acreditam que essas criaturas marinhas, essas criaturas aquáticas, que estão trazendo a morte para a tribo, na verdade são criaturas mandadas por esse espírito, Iuaquecan. E cabe ao Mágico Vento investigar e descobrir como acabar com essas criaturas antes que isso acabe gerando um conflito entre os índios, porque há um clima enorme de tensão e medo entre eles. É uma história muito legal, muito boa mesmo. Essa revista aqui eu tenho ela acho que há uns 3 anos já. Foi uma das primeiras revistas do Mágico Vento que eu li. Muito boa mesmo. Em terceiro lugar eu coloco essa revista aqui, Mágico Vento número 95, Armadilhas da Alma. Eu gosto muito dessa história aqui porque ela me parece muito um filme de terror. Vou contar aqui a história dessa revista para vocês. Bem, nessa aventura, Poi, que é o grande amigo de Mágico Vento, o jornalista, ele vai visitar uma amiga, que essa amiga tinha uma doença e com o tempo ela ia ficar cega. E além disso também essa amiga ela tinha alguns problemas emocionais. Ela tem um problema chamado agorafobia ou agorafobia, que isso existe na verdade, é o medo de estar em lugares abertos e tudo mais. E por causa disso ela ficava presa dentro de sua própria casa. E o Poi ele começa então a narrar uma história do Mágico Vento, onde o Mágico Vento ajuda uma jovem com esse mesmo problema, com essa mesma síndrome, agorafobia. E ele começa a narrar essa história para ela. Na história narrada por Poi, Mágico Vento, ele ajuda essa jovem apavorada chamada Honda
porque ela e seus parentes são atacados por uma criatura mágica chamada Trickster, que é uma criatura que se alimenta do medo, que é justamente essa criatura aqui da capa. Quanto mais medo ele causa nas pessoas, mais ele fica forte. Então, essa revista me lembra muito aqueles filmes de terror, onde aparece uma criatura, e no começo ela tá fraca, porém mais pra frente ela vai ficando cada vez mais poderosa e tudo mais. Eu gostei muito dessa revista aqui, ela é bem assim, bem violenta mesmo. Deixa eu mostrar aqui um pouco mais pro final, as últimas páginas dela. Parece mesmo aqueles filmes de terror, tem muita morte, muita decapitação, braço sendo arrancado, perna sendo arrancada. Aqui no final a criatura já está poderosíssima e nem tiro não resolve mais. Arma de fogo. O Mágico Vento ele tem muito trabalho para lidar com essa criatura. Aqui, ó, essa cena aqui me lembra muito aqueles filmes de terror mesmo. Bem legal essa revista, eu gostei muito dela. Em segundo lugar eu coloco essa revista aqui, Mágico Vento, Tochas Humanas. Essa revista aqui eu comprei ela recentemente, porém, nossa cara, essa leitura aqui chamou muito minha atenção. Eu gostei tanto dela que já coloquei ela em segundo lugar como a segunda melhor história de Mágico Vento que eu já li até hoje. Tochas Humanas, número 75. Vou contar um pouco da história dessa revista aqui para vocês. Bem, nessa aventura Mágico Vento e Poi, eles vão investigar casos estranhos e perturbadores que estão acontecendo na cidade de Toledo. Nessa cidade, alguns moradores eles estão morrendo de uma forma muito macabra. Eles morreram queimados, porém eles foram incendiados de dentro para fora. Deixa eu mostrar aqui essa sequência de cena para vocês entenderem melhor. Olha, eles queimam de dentro para fora até não restar praticamente nada. Daí o nome da história principal, da capa, Tochas Humanas. Bem, essa série de mortes faz com que cresça um clima enorme de medo e pavor entre os moradores da cidade. E Mágico Vento e Poi precisam investigar o que vem causando essas mortes misteriosas. Ainda por cima, tem outro mistério. Nessa mesma cidade, há alguns anos atrás, uma jovem foi covardemente assassinada e sua cabana foi incendiada. Então muitos moradores acreditam que isso se trata de uma vingança de um espírito. Então o Mágico Vento tem que investigar para descobrir o que está matando as pessoas antes que esse clima de tensão faça com que algum morador da cidade cometa algum ato de violência, alguma insanidade. Muito legal essa revista aqui. Essa revista aqui ela traz assim uma investigação muito grande, um suspense muito grande, e o final, quando se descobre quem é um vilão, é surpreendente. Eu gostei muito dela. E em primeiro lugar, como a melhor história de Mágico Vento que eu já li até hoje, eu coloco Mágico Vento número 1, Forte Ghost. Essa história aqui eu li ela na época do PDF, e assim que eu terminei de ler ela no PDF eu falei, nossa cara, isso aqui é muito bom. Até então eu não tinha lido Mágico Vento. Eu tinha muita curiosidade de ler, porque eu tenho muitas HQs de Tex e Zagor, e geralmente no final dessas revistas de Tex e Zagor vem os anúncios, né? E quando eu vi o anúncio dessa revista aqui, que era uma revista que misturava faroeste com suspense, com investigação, com elementos de terror, nossa, cara, eu fiquei muito fascinado. E quando eu li essa primeira revista aqui, eu vi que realmente Mágico Vento é um quadrinho de muita qualidade. Nessa história aqui, Forte Ghost, ela já começa a 1000 por hora. Na história, conta a origem de Mágico Vento. Ele era um militar chamado Ned Ellis, que ele estava num trem e esse trem acaba explodindo. Acontece um acidente, que na verdade é um acidente, não é um acidente, é um ato criminoso. O trem foi sabotado e só Mágico Vento consegue sobreviver a esse acidente. Olha como ele sai todo ensanguentado, praticamente quase morto. Ele é encontrado por índios e é levado para a tribo e é cuidado, medicado.
só que durante a explosão ele acaba perdendo a memória e um pedaço de metal, um fragmento de metal se aloja na sua cabeça, e é isso que faz com que ele perca a memória. E ele também acaba adquirindo alguns poderes sobrenaturais, como por exemplo a capacidade de falar com os mortos. Então essa revista aqui ela já é o início de toda a saga de Mágico Vento. Ele tentar descobrir quem como foi seu passado, por que fizeram com que o seu trem fosse sabotado. Então bem aqui já inicia uma grande investigação. Essa revista aqui ela é fenomenal. Quando você lê ela, não tem como não se encantar pela história de Mágico Vento, porque assim que você conclui a leitura já são vários questionamentos. Quem era Ned Ellis? Por que o trem dele foi atacado? Quem são as pessoas que tinham interesse nisso? Então é uma revista realmente muito boa, que te deixa com várias perguntas a serem respondidas e faz com que você comece a ir atrás para entender um pouco mais desse personagem, da trama e tudo mais. Então eu coloco ela como a melhor história de Mágico Vento que eu li até hoje. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima, falou, fui!